Queridos, para mim é um privilégio poder estar aqui. Meu nome é Osnias, sou pastor auxiliar lá na cidade de Dourados, numa comunidade. Estou aqui com a minha família, meu pastor sabe que eu estou aqui. E para mim é uma honra rever vários amigos, que conhecemos lá em Dourados. E obrigado pela oportunidade, obrigado por vocês estar aqui, buscando algo no Senhor. Eu vejo homens experimentados. E algo, queridos, que nós temos que quebrar aqui essa noite. Algo que eu vivo todos os dias. Eu quero que aqueles homens que estão aqui, que não são legendários ainda, se coloquem de pé, por favor. Você que não subiu a montanha ainda. Isso. Sabe, queridos, eu quero pedir perdão para vocês. Porque talvez nós passamos algo diferente para vocês. Não é porque nós temos uma farda e que nós somos mais homens ou menos homens, não se trata disso. Mas em nome de Jesus, nessa noite, eu quero pedir perdão para todos vocês, que talvez vocês não foram compreendidos, talvez falaram algo para vocês. E eu, como diretor de uma pista relevante, um dos primeiros a subir montanhas em vários lugares, eu quero pedir perdão para você. Nós vamos para o mesmo céu, cara. Nós não estamos numa competição, não. Então, em nome de Jesus, que caia por terra toda indiferença, tudo aquilo que tenta nos separar, em nome de Jesus. Amém? Amém? Vocês nos perdoam? Amém? Obrigado, pode sentar. Sabe por quê, queridos? Muitos caras voltam emocionados. E às vezes fala coisa que não devia. Como que eu vou falar para um homem que é um bom pai, que cuida dos seus filhos, cuida da sua esposa, é ativo na igreja, falar que ele tem que subir uma montanha para ser homem? Isso é um engano de Satanás para nos separarmos. Claro que quando nós subimos a montanha, há sobre as nossas vidas uma responsabilidade. E um legendário, na sua cidade, na sua igreja, ele tem uma responsabilidade de ser a estrutura para o seu líder. Os legendários dessa igreja é a estrutura para o pastor dessa igreja. A responsabilidade. Mas o diabo, ele lança um engano, porque nós temos uma farda, nós conquistamos uma gorra, e nós não somos melhores, cara. Nós somos dependentes do Senhor. Mas nessa noite, tudo aquilo que foi lançado sobre a sua vida, contra as vidas dos legendários, isso nós entregamos aqui. Amém? Amém ou não amém? Glória a Deus. Aleluia. Abra comigo lá em Lamentações capítulo 5, por favor. O pastor tinha me passado uma sugestão, e quando começou a conduzir isso, peço até para o pastor, amém? Aleluia. Olha só, olha o que aconteceu aqui nesse contexto. Quero trazer para vocês. Lamentações capítulo 5, verso 16. A palavra de Deus fala assim: a coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos. Amém? Vou repetir. A coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós, porque pecamos.
Amém? Feche seus olhos. Senhor, essa palavra não é minha. Essa palavra é tua, Senhor. Que o Senhor possa fazer algo no nosso meio. A tua palavra fala que a coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque temos pecado. Nós queremos sair daqui diferente, Senhor. Nós queremos conduzir a nossa casa diferente. Nós queremos servir na igreja diferente. Nós queremos ser uma referência nessa cidade. Essa cidade é tua, Senhor. Essa cidade não foi ganha ainda porque muitos homens não entenderam o propósito do Senhor. Muitos homens têm olhado só para dentro de si e têm se esquecido daquilo que o Senhor quer fazer nessa cidade. Por isso, Senhor, fica à vontade no nosso meio. Tu és bem-vindo aqui. Em nome de Jesus. Amém. Amém? Aleluia. Queridos, o texto começa no capítulo 5. Lembra-te, Senhor, do que tem acontecido conosco. Olhe e vê a nossa desgraça. A nossa herança foi entregue aos estrangeiros, e a nossa casa aos estrangeiros. Algo interessante, querido, que acontece aqui. Somos órfãos de pai. Talvez você está aqui, você não tem uma identidade, você não tem uma referência de uma paternidade, porque isso foi te tirado. Talvez você perdeu teu pai, talvez você não conheceu, talvez teu pai te abandonou, talvez teu pai te deixou. E talvez hoje você veio aqui, você carrega algumas coisas que não era para você carregar. Talvez você carrega algo aí sobre os seus ombros que não foi o Senhor que te deu. E eu tenho, pela misericórdia do Senhor, tido esse embate, esse momento de estar com vários homens por vários lugares. E eu tenho visto que muitos homens não têm uma identidade. Muitos homens perderam a paternidade, muitos homens são órfãos. Isso tem assolado a vida de homens. E quando o homem não tem uma referência, quando o homem ele não tem uma paternidade, talvez você nunca ouviu do teu pai: eu te amo, cara. Você vai dar bem. Eu te amo, você vai romper. Eu te amo. Eu tenho a oportunidade de falar isso para os meus filhos hoje. Mas eu não recebi isso do meu pai. Eu não recebi isso do meu pai, que eu iria em lugares que ele nunca foi. E eu tenho declarado sobre a vida dos meus filhos que eles vão ir em lugares que eu nunca fui. Somos órfãos de pai. As nossas mães somos como viúva. Temos que comprar a água que bebemos. E a nossa lenha só conseguimos pagando. Nós olhamos e vemos aquilo que nós como nação temos enfrentado. Só que nós olhamos e às vezes nós não entendemos o que o Senhor ele permite que eu e você nós passamos. E quando chega lá no verso 16 que fala: a coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós porque pecamos. Ai de nós porque deixamos perder algo, caiu algo. E a oportunidade que eu tenho de falar com homens, eu falo: cara, você não pode perder a sua autoridade. Você não pode perder. Pastor, mas e se eu pecar? O que eu tenho que fazer? Confessa, pede perdão para o Senhor, confessa, porque hoje as pessoas cometem pecados e falam: não, mas eu já me resolvi com o Senhor. Ok, mas para ser sarado, tem que ser confessado. Você é perdoado pelo Senhor,
Mas se você quiser ser sarado, você vai ter que chegar num dos pastores, num dos líderes, e abrir a sua caixa preta. E falar: olha, eu cometi isso, eu desagradei o Senhor, eu desonrei a igreja, eu desonrei a sua autoridade sobre a minha vida, mas eu quero sair daqui limpo, purificado. E quando nós olhamos para esse texto, lá no verso 14, os líderes já não se reúnem às portas da cidade, e os jovens cessaram a sua música. A alegria fugiu do nosso coração, e as nossas danças transformaram em lamento. A coroa caiu da nossa cabeça. Ai de nós, porque pecamos. E num contexto de homens, cada um aqui tem uma cerca baixa. Cada um de nós aqui temos algo que nós temos que vigiar, nós temos que colocar uma grande cerca. Porque nós não podemos brincar de vir à igreja, nós não podemos brincar de participar de eventos igual a esse, nós não podemos brincar de amanhã eu tenho que congregar, porque eu tenho uma referência, eu tenho uma biografia, o que as pessoas vão falar sobre mim se eu não tiver, se eu não participar, se eu não for. Porque nós temos nas nossas igrejas até um lugar preferido, onde nós gostamos de sentar. E não tem problema com isso. O problema é nós não sairmos das quatro paredes, é nós ficarmos, só nós aqui no barquinho tá bom. Não tá bom, queridos. Tem pessoas morrendo, indo para o inferno. E nós carregamos um jugo religioso. Às vezes nós não damos oportunidade para pessoas, porque nós não confiamos nos improváveis. Nós não confiamos, porque nós queremos que as pessoas nos tratem com misericórdia, só que quando nós temos oportunidade, nós não tratamos as pessoas com misericórdia. Então nós somos fáceis em ter um preconceito, nós somos fáceis de tomar um partido, de tomar uma decisão sem ouvir a outra parte. Às vezes nós tomamos uma decisão porque chegou algo primeiro, então quem falar algo primeiro para nós vamos estar com aquela verdade. E tem a outra versão do outro lado, e no centro tem uma verdadeira verdade. O que aconteceu? E eu vejo que, analisando e meditando nas Escrituras, aquilo que o Senhor Ele tem nos conduzido, aquilo que o Senhor Ele quer que eu e você façamos, e nós esquecemos, cara, de fazer discípulo. Nós esquecemos de multiplicar, nós esquecemos de discipular, nós esquecemos de falar: olha, eu vou confiar. E daí eu olho para o livro de Atos, no capítulo 9, fala do José, do Bernabé. Fala daquilo que aquele homem, ele foi um canal de Deus na vida do Saulo. Só que o Ananias teve medo de ir lá orar pelo Saulo. O povo queria matar o Saulo teve que sair fugido. E o Bernabé, o José, começou a discipular, a andar com o Saulo. Você sempre vai ver do meu lado homens improváveis. Na oportunidade que eu posso, eu sempre carrego homens improváveis para estar comigo. Homens que não têm nada para oferecer, apenas uma fome e uma sede. Você sempre vai ver do meu lado um ex-dependente químico. Você sempre vai ver do meu lado alguém que na jornada, na caminhada, eu vou estar indiretamente discipulando. Eu vou estar ensinando. Mas nós não queremos problema. Nós não queremos homens que vai nos dar trabalho. Nós queremos pessoas que já entenderam, já vêm e vai chegar na igreja e vai ser um dizimista, vai ser um semeador. Nós queremos as pessoas prontas. Nós não queremos ter o trabalho de discipular, de cuidar. E o Bernabé, ele pegou e vendeu uma fazenda dele, entregou aos apóstolos, para que os apóstolos ouvissem o Saulo, o apóstolo Paulo.
Porque o apóstolo Paulo, o Saulo, pregou corajosamente lá em Damasco a palavra de Deus. E o Bernabé chegou e falou: olha, vocês têm que ouvir esse homem. E eu te pergunto, cara, quantas pessoas você tem cuidado? Quantos homens você tem se preocupado? Quantos homens você tem chamado para estar próximo de você, perto de você? Porque nós não queremos cuidar de um homem que está com a vida, é um dependente químico. Nós não queremos cuidar de um homem que está com o casamento destruído. Nós não queremos. Nós queremos as pessoas que podem nos oferecer algo. Sempre assim. Só que isso tem que mudar na nossa nação. Isso tem que mudar. Nós temos que se preocupar. Vocês têm estudado aí Tiago. E vocês se depararam com como que Tiago nos orienta. Então eu tenho visto aquilo que muitos homens que não têm nada para oferecer, homens improváveis, homens que não têm nada, que saíram que eram homens improváveis, e de repente esses homens se tornam homens notórios, homens que têm algo para oferecer, homens que vai pegar homens que está jogado e vai trazer para perto. A minha oração: o Senhor, me manda os improváveis. Homens, por que você acha que Jesus foi, a grande parte da sua liderança era homens comuns, pescadores? Porque esses pescadores não desistem, cara. Os improváveis, eles sabem de onde o Senhor tirou, eles sabem de onde eles saíram, eles sabem daquilo que o Senhor tem feito na vida deles. Então esses caras falam: é a minha última oportunidade, que eu tenho de ver homens que fizeram coisas que desagradou o Senhor, mas homens que têm se redimido e falam: Senhor, me perdoa, eu não tenho nada para te oferecer, mas eu quero viver algo novo, algo intenso. Eu vejo que os líderes já não se reúnem mais. Sabe, queridos, hoje, o que nós temos vivido lá na cidade de Dourados, onde que eu tenho tido oportunidade, eu tenho falado: cara, o movimento é um movimento, é bom. Só que nós não podemos se esquecer da igreja, da noiva do Cordeiro. O movimento um dia vai acabar. O que vai permanecer? A igreja do Senhor. O que nós temos que fazer? Vamos aproveitar o movimento, honrando a nossa liderança. Eu não aceito ninguém que vá para lá que não esteja liberado pelo seu líder. Então lá nós fazemos um questionário e o cara vai assinar. Claro que o cara pode mentir, mas eu posso pegar o contato do líder dele e ligar para ele. Pastor, mas eu sou da igreja católica, e agora? Sirva a Deus na igreja católica. Nós temos algum católico aqui? Sirva a Deus na igreja católica. Porque nós achamos que tudo tem que ser na nossa comunidade, Não, meu irmão. Deus vai fazer algo diferente na vida desses homens. Só que nós criamos algo que, às vezes nós ficamos habitolados. E nós entramos dentro de uma caixa e falamos: cara, não tem vida em outro lugar. Só que não, tem vida sim. O nosso Deus, Ele continua fazendo milagres. O nosso Deus, Ele continua fazendo algo poderoso. Claro que nós queremos que homens abandonem toda idolatria, que isso é pecado. E nós queremos que esses homens vivam de uma maneira que agrade o Senhor, que agrade a sua casa, que viva de um modo diferente. A coroa caiu da nossa cabeça, sai de nós porque nós temos pecado. E nós não temos entendido isso. E se nós não quebrar toda a maldição, todo jugo, todo embaraço, nós vamos viver isso e vamos transferir isso. Porque você não teve uma paternidade, você vai ter dificuldade de falar que ama teu filho. Porque você nunca recebeu isso. Teu pai nunca falou, porque teu pai nunca ouviu do teu avô. E assim vai.
Só que nós temos que quebrar essa maldição, nós temos que quebrar isso, todo jugo. E nós temos que falar: Senhor, onde que nós temos errado? O que tem acontecido? Pede ajuda, irmão. Pede ajuda para os seus líderes. Pede ajuda para o teu pastor. Eu tenho uma dificuldade, eu tenho isso, eu tenho aquilo. Confessa, abandona, deixa. Recupere essa coroa. E daí você fala: pastor, mas você não sabe o que eu tenho vivido. Eu perdi meu pai, eu nem conheci meu pai. Meu pai abandonou minha mãe e deixou nós sofrendo. Só que o Senhor estava lá. O Senhor Jesus, Ele não te abandonou. Ele estava lá na sua dor. Quando você sofreu aquela agressão, quando você sofreu algo que te envergonhou, o Senhor Jesus, Ele estava lá e Ele viu tudo. E você tem um pai, cara. Nós fomos adotados nessa grande família. Nós éramos criatura de Deus. E de repente nós fomos adotados porque aquele Cordeiro Santo, ele se viu. Eu imagino, pastores, eu imagino o Senhor olhando e vendo a terra corrompida e vendo aquilo tudo acontecendo. E o Senhor tomou uma decisão de descer, de sofrer, de passar pelas mesmas coisas que eu e você passamos, de passar pelos tudo aquilo que eu e você nós somos tentados. Imagina esse homem, e ele, passando por tudo isso, ele se entregou lá naquela cruz. Aquela cruz era para mim. Aquele madeiro era para você. Nós que pecamos. Ai de nós, porque temos pecado. Ai de nós. Só que quando o Senhor, Ele se entrega, Ele se derrama e fala: eu dou a minha vida, eu entrego a minha vida, para que eu e você tivesse vida e vida em abundância. Só que nós vamos crescendo. Quem teve a oportunidade de nascer num lar cristão? Levanta a mão. Que participou ali, escola dominical. Cara, eu não tive essa oportunidade. Eu não tive esse privilégio de meu pai reunir e falar assim: olha, vamos ter que ir para a igreja. Não tive, irmão. Eu estava agora, semana retrasada, em Rondônia. E eu tinha 4 anos, meu pai saiu de Dourados e falou: vamos para Rondônia. E eu fiz questão de ir lá no lugar onde que nós vivíamos. Está tudo muito diferente. Faz 36 anos isso. E eu tinha que ministrar numa igreja lá em Porto Velho. E eu passei em Ariquemes, na casa de uns parentes do meu pai. E falei: cara, eu quero ir lá ver onde que nós vivíamos. E nós entramos. E cheguei lá, fui lá no garimpo Bom Futuro. E olhei, e tem algumas fotos de eu e minha mãe e meus irmãos vendendo pamonha, vendendo as coisas lá no garimpo. Vem lembrança de que eu vi vários homens sendo enrolados em lona, que foram mortos, seja por ali com barranco, ou seja ali em confronto com a polícia ou com outros garimpeiros. E eu vi aquilo, eu vi da onde o Senhor me tirou. Um homem que não tinha nada para oferecer. Um homem comum. E talvez é a tua história essa. Talvez você olha para você e fala: cara, eu não tenho nada para oferecer. Olha a minha parentela, olha, o meu pai me deixou, eu não tenho uma referência. Muitos homens que talvez estão aqui, que talvez errou com a sua esposa. Talvez tem homens aqui que estão no seu 2º casamento. E hoje olha para trás e fala: cara, por que eu errei tanto? Porque eu tive que passar por caminhos tortuosos? Porque eu tive que fazer isso? Só que o Senhor nos chama para um compromisso. O Senhor nos chama para uma renúncia, para uma entrega. O Senhor nos chama para nós viver algo novo, algo diferente. Por mais que o pecado, quando nós confessamos e abandonamos, nós somos perdoados, nós somos curados, mas tem uma consequência.
Então, às vezes, nós se enganamos, porque a mídia, a rede social nos traz informações, e às vezes nós queremos falar assim: muitos homens são pastoreados online. Muitos homens, às vezes aconteceu algo na sua jornada, e homens que falam: não, agora eu estou acompanhando a igreja tal, né, online e tal. Porque homens querem fugir de um compromisso. Homens querem fugir de ser confrontado, de ser ensinado, de ser discipulado, e nós precisamos, queridos. Eu não posso achar que eu já sou grande o suficiente, que eu não preciso ser pastoreado. Sim, nós precisamos. Nós precisamos estar um tempo de mesa, nós precisamos estar confessando as nossas mazelas, nós precisamos ser orientados em tudo. Mas às vezes nós achamos que nós somos autossuficientes, que nós não precisamos mais de ajuda, que nós não precisamos estar mais ali, não, sendo nutrido. Não, nós precisamos. Porque nós somos carentes da presença do Senhor. E quando isso vai acabar, pastor? Só quando Ele vier. Aquilo que é perfeito. Então nós estamos aqui, vamos prestar os nossos melhores cultos. Vamos erguer as nossas mãos, vamos agradecer o Senhor por tudo que Ele tem feito. Vamos falar: Senhor, até que o Senhor venha, nós vamos estar posicionado, focado, crendo em algo poderoso. E se você falar: pastor, o que você tem visto nesse movimento aí que o Senhor falou? O que o Senhor tem visto na vida desses homens? Porque muitos homens têm chegado e pastores têm me ligado, falam: pastor, esse cara me deu trabalho tantos anos e voltou diferente. E sabe qual que é o trabalho nosso? É de entregar homens melhores para a sua igreja. Porque, querido, um legendário que não entrega o dízimo, ele está totalmente errado. O que foi fazer na montanha? Um legendário que nem um semeador, um legendário que não serve na sua comunidade, o que você foi fazer na montanha, meu irmão? Você vai ficar se enganando até quando? E nós temos que dar resposta, nós somos resposta, nós temos que falar assim: não, nós vamos assumir. Pastores, nós vamos aqui, nós vamos fazer, nós vamos cuidar do estacionamento, nós vamos cuidar do banheiro, nós vamos evangelizar. Onde tem, vamos ter que ir lá na comunidade tal, vamos lá. Hoje nós fomos numa caminhada pela manhã. Achei muito bom. Eu fiz uma pergunta, eu falei: quantos legendários tem na igreja? Os caras falaram: 100 e lá pedrada. Eu falei: alguma coisa está errada. Ou esses caras não foram orientados, porque nós temos que estar, meu irmão. Algo da igreja, da sua igreja local, você tem que estar. Porque como nós vamos em vários lugares, como que eu vou em outro lugar falar que o Senhor tem feito milagre lá na minha igreja, aonde eu sirvo o Senhor, eu não me envolvo com nada? Como que eu vou falar para o povo ir orar na segunda-feira, e na minha igreja tem oração e eu não participo? Na minha igreja, toda quarta-feira tem oração, 5 horas da manhã e às 19 horas. E eu vou de manhã, estou lá. Faz 4 anos que nós se reunimos como manada para orar no centro da cidade lá de Dourados. 4 anos. Toda segunda-feira. Mais de 200 segunda-feira que nós se reunimos como manada ali. Porque eu não posso perder essa oportunidade de homens que tiveram uma experiência de trazer esses homens e falar: olha, aqui estão os pastores. Você escolhe para onde você quer ir. Pastor, eu não tenho igreja nenhuma ainda. O que eu faço? Cara, vê alguém que se identificou. Eu não posso falar: não, vem para a minha igreja, não. Se eu fazer isso, eu perco minha autoridade com os pastores, com os líderes. Aí eu estou sendo alguém intencional para levar as pessoas para a minha igreja. E não pode ser isso. Então nós vamos se reunir, nós vamos orar. É oração. Quem precisa de um milagre? Nós vamos orar. Cadê os empresários? Está começando o mês, vamos orar pelos empresários. Vamos orar para aqueles que estão sofrendo. Vamos orar. E nós temos que ter uma atitude. 4 anos fez agora em junho. Toda segunda-feira.
Mas pastor, se o senhor não estiver lá, acontece do mesmo jeito. Porque eu falava hoje com os pastores, nós líderes, nós temos que ser dispensáveis. Ah, não vai estar. Vai acontecer. Porque nós estamos treinando, nós estamos discipulando, nós estamos fazendo aquilo que o Bernabé fez com o apóstolo Paulo. Só que é algo interessante, cara. O apóstolo Paulo, ele começa a crescer. E teve um desentendimento ali. E ele não permitiu que o João Marco participasse mais com ele. Ele falou, não quero mais João Marco na minha equipe, na minha comitiva. O Bernabé falou, não, manda João Marcos para mim. Às vezes, nós se esquecemos de pessoas que ombreou conosco. E daí nós começamos a crescer e nós achamos que nós não precisamos mais do irmão. Aquele que, quando nós não tinha nada, não éramos ninguém, estava ali ombreando conosco. E nós crescemos, puxa, somos reconhecidos. Não quero mais você na minha equipe, não me serve mais. Todos são úteis, todos faz parte. Todos os homens não é dispensável, não. Eu não abro mão de nenhum homem. Eu não abro mão de nenhum. Ontem à noite eu ligando para alguns amigos meus que fizeram o REC. Nem era top, era REC. Liguei para eles e falei, ó, eu preciso de vocês nesse top agora, de comemorando 20 top. Não, pastor, mas não estou indo na oração tal. Eu falei, não interessa, eu quero você junto comigo. Encontrei alguns homens aqui, eu falei, cara, eu preciso que você esteja comigo. Porque isso nós temos que passar, cara. Nós temos que, qual que é o legado que nós vamos deixar para essa geração? Qual que é o legado? E daí foi onde muitos homens, às vezes quando a gente chega perto e fala, puxa, cara, esse cara já vai me chamar para ir para a montanha. Pode ser sincero, eu sei que acontece isso, não é só lá em Dourados, não. Porque parece que há sabe que qual que é lá na nossa pista, lá subiu mais de 6 mil homens. E sabe qual que é aquilo que nós queremos que aconteça com esses homens? Que ele chega na sua cidade, sirva na sua igreja, honre a sua esposa, honre ali a cidade onde que ele está. Daí você pode falar, mas pastor, eu já faço tudo isso. O senhor acha que eu preciso subir uma montanha? Não, meu irmão, você não precisa. Você já é um bom homem. Mas eu posso te garantir que você ia viver algo que você nunca viveu. Isso eu te garanto. E se você não gostar, se você subir lá na nossa pista, eu te devolvo o seu dinheiro. Pastor, não fez sentido nenhum para mim. Irmão, qual foi seu gasto? Foi tanto. Então tá, vou te devolver. Porque não pode ser um peso, cara. Não pode ser um jugo. Não, nós vamos fazer algo. A coroa caiu da nossa cabeça, ai de nós porque pecamos. Ou para que eu tenho que fazer para recuperar a coroa? Eu perdi algo, eu perdi minha dignidade, eu perdi meu casamento, eu perdi minha moral, eu perdi a minha estima. Eu tinha desejo de buscar o Senhor, eu gostava, eu lembro quando eu comecei numa célula, eu comecei num culto doméstico. Eu não sei como você começou. Mas aí entrou o diabo e apagou uma chama que estava aí dentro. Algo que pulsava aí dentro, algo que você gostava. E eu lembro quando eles cantou esses louvores antigos. Não é tão antigo, né? Alguns anos aí. Cara, e me levou lá atrás. De quando nós se reuníamos em um violão e começava a cantar Poderoso Deus. Eu me converti em 2008. Em 2011 para 2012, eu estava numa conferência e tinha um pastor africano e ele pregando, e ele falou assim, o que você tem feito pelo teu bairro? E aquilo ficou, o que você tem feito pelo teu bairro? Ficou. E eu chamei minha esposa, Daniel ainda não era nascido.
E eu falei assim, cara, nós vamos orar. E eu moro até hoje num bairro que era muito violento. O bairro era muito violento. Estou lá desde 91. E eu fiz questão de comprar a casa da minha mãe, reformar ela e morar nela. Porque eu lembro das minhas vizinhas, cara. Eu lembro quando nós não tínhamos um alimento. E eu lembro que a minha vizinha, a dona Silvia, ela trabalhava no hospital, ela trazia uma sopa e dividia para nós. Isso lá em 91. E hoje eu tenho condições de chegar lá na dona Silvia e dar uma cesta básica para ela. De olhar aquelas vizinhas antigas, de conversar, de estar lá conversando. Minha esposa não gosta de morar lá. Não, eu quero sair daqui. Eu falei, não, vamos sair na hora certa. Agora não é momento. Porque eu me lembro da onde eu saí, cara. Eu me lembro da onde a minha coroa caiu. Eu me lembro dos livramentos que o Senhor me deu. Eu me lembro de tudo que eu passei. E você se lembra dos livramentos, daquilo que o Senhor fez, da onde a coroa caiu da tua cabeça, você se lembra de tudo. E algo interessante, eu comecei a orar meia-noite. Eu começava numa rua, descia até o final, dava a volta e finalizava ali onde eu comecei. Todo dia. 21 dias. Todo dia. Terminava, começava. 21 dias. E é muito fácil nós orarmos aqui na igreja. É muito bom, que nem hoje nós se reunimos lá, uns 50 homens. É muito bom. Agora quando você está sozinho no lugar hostil, cara, que você encontra todo tipo de gente. A polícia um dia me enquadrou. E um cara me conheceu e falou, ué, Osni, o que foi? O que aconteceu? Você caiu? Eu falei, não, meu irmão, eu estou orando para não cair. Porque eu amo aonde o Senhor me colocou, então vou fazer diferença. Então o que você tem feito por essa cidade? O que você tem feito por esse estado? O que você tem feito pelo bairro? Talvez você nem conhece teu vizinho. E teu vizinho precisa que você seja um discipulador. O teu vizinho precisa que você seja um canal de Deus. Essa cidade precisa de homens posicionados. Essa cidade precisa de homens com uma história digna de ser contada. Essa cidade precisa. Então nós temos que se mover. Nós temos que dar resposta. Quantos homens influentes nós temos aqui? Quantos homens que um convite... Cadê o Ricardo? Olha lá. Ricardo, que pastor aqui queria correr disso aí, Ricardo. Mas que era um homem que fazia as coisas para agradar o mundo e de repente teve um impacto. Mas pastor, em 3 dias... Lázaro ficou quantos dias morto? Lembra? Quantos dias morto Lázaro ficou? Quanto? 4 dias. Amanhã, pela manhã, eu vou ministrar sobre esse cara. 4 dias. O Senhor precisa que eu e você dê uma oportunidade para Ele falar conosco. A coroa caiu da tua cabeça? Perdeu a fome, a sede, perdeu ali a intrepidez, perdeu... Eu não sei o que você perdeu. Eu só sei que o Senhor, Ele continua no alto sublime trono. Lembra de Isaías? Pastores, Isaías era um cara soberbo. Isaías era um cara metido a besta. Só que o rei morre. E ele teve uma visão do alto sublime trono. E ele fala, Senhor, eu sou um homem de lábios impuros, e estou no meio de um povo de impuros lábios, mas os meus olhos te viram. Isaías teve um alinhamento. Em Amós, o Senhor fala para Amós, Amós, o que você está vendo? E Amós fala, Senhor, eu estou vendo um muro no rigor do prumo.
Ou seja, o Senhor quer que eu e você estejamos num alinhamento, alinhado, posicionado, sim, sim, não, não. O que passar disso, meu irmão, é do maligno. Sim, sim e não, não. Só que nós nos acostumamos a dar o jeitinho brasileiro. Nós acostumamos de, uma gambiarrinha aqui, um negocinho ali, não faz mal. E isso tem incutido nós, está dentro de nós. E daí de repente nós temos a mesma maneira com os nossos filhos. Eu montava postos de combustível e fazia manutenção. E um dia eu estou numa cidade. E eu atendia ali os BR e passava nos outros postos, sempre ligava, estou indo na cidade, se precisar fazer alguma coisa. E passei num posto. Conversei com o gerente falou, não precisa de nada. Estou entrando no carro, o gerente me chamou. Falou, o patrão quer falar com você. O patrão me levou para o escritório dele. E começou a falar, olha, na política a corrupção, na polícia a corrupção. E começou. E eu já entendi, eu falei, meu Deus do céu, como é que eu vou sair desse cara? E de repente ele falou, eu quero que você adultere as minhas bombas. E eu falei, meu Deus. E tem como. Só que você deixa só digital lá. Você tem que colocar o selo. E você assina o relatório. Eu falei, quero que você adultere as minhas bombas. Tem como fazer. A cada litro, você coloca lá para 100 ml. Isso, 150 mil litros. Dá muito. E daí ele falando. E o Senhor, como é que eu saio desse cara? E de repente eu falei para ele. Eu falei, olha, se eu te chamar você para ir na igreja que eu sou pastor, você vai? E ele, não, mas como assim? Ele falou, querido, eu falei para ele, olha querido, tem como fazer isso? Só que eu não posso fazer isso, cara. Eu sirvo um Deus todo-poderoso. Eu sei fazer isso, só que eu nunca fiz. Tem como fazer? Tem como. Só que como eu vou te chamar você para ir na igreja que eu vou ministrar? Qual que é a minha autoridade? Eu não vou ter a minha coroa. Caiu, pequei. Há um mês atrás ele me ligou, esse cara. Pastor, o senhor tem algum cara para me indicar, para me atender aqui? Eu falei, olha, eu vou dar uma olhada aqui e te falo. Nós se tornamos uma referência quando nós se posicionamos. Não é ser chato, meu irmão. Legendar, não. Não é ser chato com os caras, não. As pessoas têm que olhar em nós e ver um posicionamento diferente. Cara, olha lá como é que ele está fazendo. Esse cara chegava e ficava lá fora. Hoje ele senta ali, ele está servindo. Olha lá como que ele trata a esposa, como ele cuida dos filhos. Ele leva os filhos para participar da igreja. Ele está fazendo de tudo para se conectar. Nós temos que dar exemplo. Porque as pessoas nos observam. E as pessoas ficam esperando algo de nós. Por isso há uma responsabilidade sobre as nossas vidas. Eu sei daquilo da onde eu tenho ido, eu sei daquilo que eu carrego, eu sei das minhas responsabilidades, eu sei que chegar numa igreja e você ter a oportunidade de ministrar, e eu sei daquilo que perguntava para a filha do pastor, cara, como é que é ser filha do pastor? E fiquei sabendo que esse bichão aqui é o genro do homem. O outro é o filho. Falei, meu Deus do céu, os caras... Mas as pessoas olham e esperam. Eu falava hoje cedo sobre Jonas. Jonas, ele queria que Nínive fosse destruída, porque ele viu o seu pai, Amitai, posicionado. Ele viu os assírios invadir a cidade, acabar com tudo, matar todo mundo. E Jonas cresceu com uma revolta dentro dele. E quantos filhos de pastor que tem uma revolta? Quantos filhos que não quero participar, não quero ir, porque falaram mal do meu pai, falaram mal da minha mãe, fizeram tantas coisas ruins. Agora imagina o que o pastor dessa igreja não carrega, irmão. A responsabilidade
de estar estabelecido numa cidade, uma igreja relevante. Só que vocês têm que ser o suporte para esses líderes. Nós temos que ser. A coroa caiu da cabeça, pecou, confessa, abandona. Nós não queremos homens perfeitos. Nós queremos homens que querem viver de uma maneira que agrade o Senhor. Perfeito é só o Senhor Jesus, querido. Perfeito é só Ele. Eu e você, nós estamos de degrau em degrau. É de glória em glória. Homens comuns, homens improváveis, homens que não têm nada para oferecer. Apenas uma fome e uma sede por algo. Se coloque de pé, por favor. Eu estava em Jaru, semana retrasada, e estava num ambiente semelhante a esse, com vários homens. Hoje nós oramos por alguns homens, e eu quero te dar a oportunidade, eu quero orar pela tua vida. A primeira oração, eu não conheço, eu não sei como que é a tua vida com o Senhor. Eu não sei se você já tem uma aliança com Jesus, eu não te conheço. Eu quero dar oportunidade para aqueles homens que querem entregar sua vida a Jesus. Se eu for num casamento, eu vou dar oportunidade para aquelas pessoas que estão ali, comemorando, entregar sua vida a Jesus. Se eu for num velório, eu vou dar a oportunidade para aquelas pessoas que estão ali chorando pelo um ente querido, entregar sua vida a Jesus. Esses dias eu fui num casamento, eu fui num velório de manhã e num casamento à noite. E eu pude observar aquilo. No velório, quando eu fiz o apelo, várias pessoas aceitaram Jesus. No casamento, quando eu fiz o apelo, algumas pessoas aceitaram Jesus, só que foi bem menos. Porque as pessoas que estavam no casamento estavam preocupadas com a comida. As pessoas que estavam no casamento estavam ali porque estavam alegres. E não tinha espaço para Jesus. Mas as pessoas que estavam no velório, é até fácil pregar num velório. Porque as pessoas estão sedentas, as pessoas estão ali chorando, porque um ente querido, estão se avaliando. Fala, puxa, será que ele foi levado pelos anjos do Senhor ou pelos anjos de Satanás? Não tem dois caminhos, meu irmão. Ou nós servimos a Deus, ou nós servimos ao diabo. Ou nós vamos para o céu, ou nós vamos para o inferno. Não tem outro. Ou você serve a Deus intensamente, ou você serve o diabo. E nessa noite eu quero dar a oportunidade, primeiro, para aqueles homens que querem entregar sua vida a Jesus. Feche seus olhos, aonde você está. Eu quero que você erga uma das suas mãos para mim te identificar. Eu quero orar por você. Tem alguém nessa noite que quer entregar sua vida a Jesus? Amém? Você vai repetir comigo essa oração. Senhor Jesus, nesta noite eu renuncio toda prática de pecado. Escreva hoje, Senhor, o meu nome no teu livro e me batiza com o seu Santo Espírito, porque eu quero te servir por todos os dias da minha vida. Me perdoa, Senhor, porque eu quero te servir por todos os dias da minha vida, em nome de Jesus. Amém. Você que fez essa oração, Senhor, eu não sei quantos homens fizeram essa oração aqui nessa noite. Eu só sei que a oportunidade foi dada, Senhor. Talvez homens que desagradaram o Senhor e hoje, nessa noite, reconheceram que sem o Senhor não são nada. Eu sei que há festa no céu quando um pecador se arrepende, quando um pecador abandona. Por isso, Senhor, nós te louvamos, bendizemos o teu nome.
Confirma esses nomes aí no teu livro. Em nome de Jesus. Amém. Você pode aplaudir o Senhor por esses homens que se entregaram. Muitas pessoas ficam contando. Não, irmão. Eu quero que você vá para o céu, cara. Meu compromisso é de conduzir você para o céu. Esses dias eu estava lá no Paraná. Estava eu e o Daniel. Algo semelhante a isso aqui. E eu perguntei para os homens. Eu falei, tem alguém aqui que tem tentado ter filho e não tem conseguido? E de repente o guitarrista estava bem pertinho de mim. Daí ele se aproximou de mim. Eu olhei para ele e falei, vai, Magrelo, o que foi? Ele falou assim, eu estou intentado, pastor. Ele bem jovem, sabe? E não tem conseguido. Eu amei. Bora, vem para cá. Passou 2 meses, o pastor me ligou que a esposa dele está grávida. Eu estava, domingo passado, eu estava lá em Alta Floresta. E nós estávamos durante o top e um dos líderes chegou em mim e falou, pastor, tem um legendário que quer testemunhar, ele e a esposa, daquilo que o senhor fez. Mas o que aconteceu? Ele falou, lembra aquele dia que o senhor orou? A mulher dele não quis nem levantar, porque já tinha desistido. Mas ele creu. Fazia mais de 7 anos que a gente estava tentando fazer todo o procedimento para engravidar. A mulher está grávida. Cheguei na segunda, fui para a oração, viajei a noite toda. Cheguei em casa, era 1h30. Descansei, 4 horas, estava lá na praça. Meu pastor chega e falou, eu estava no shopping sábado e chegou um homem, eu não lembro dele, que quer falar contigo. Ele subiu a montanha e aquele dia que nós oramos por ele, a esposa está grávida. E porque eu te faço uma pergunta, por que os milagres não acontecem mais? Porque nós não oramos mais pelo milagre. E o milagre tem que acontecer agora. Eu quero orar com você que você tem que que os médicos falou que você não poderia ter filho, a tua esposa não poderia engravidar. Tem alguém aqui no nosso meio? Eu quero orar por você. Vem cá, querido, vem aqui na frente, por favor. Tem mais alguém? Perca essa oportunidade não. Isso. Isso. No último top, todo top, quando nós chegamos na igreja, e eu faço isso, a igreja, muita gente, as mulheres que não podiam engravidar, levante a mão. Nós vamos orar. No próximo top, algo vai acontecer. E no dia 19 de setembro, nós vamos estar chegando lá na cidade de Dourados com mais de 1000 homens. E qual tem sido a nossa oração? Os legendários sabem disso. Mulheres que não poderiam ter filhos vão chegar para estar nos esperando na igreja. Elas vão comprar um teste do lado da igreja, tem uma farmácia. Elas vão comprar um teste, vai ir no banheiro da igreja, vai fazer o teste, vai olhar e vai falar, não acredito, estou grávida. Mulheres vão testemunhar. Eu falei que no dia 19, já tem guri com 2 anos, 3 anos. Eu falei, eu quero todas as mulheres que não podiam engravidar, eu quero que vocês subam. Porque o milagre atrai, o milagre nos motiva, porque nós olhamos e falamos, como pode? Ela não poderia ter filho. Eu não vejo na hora da Sasha tá grávida e o Rones me ligar, pastor,
Mas sabe qual que é o nosso problema? Porque às vezes o milagre não acontece, nós desistimos. Porque nós queremos o iFood, o negócio rápido. Não. O milagre vai acontecer sim. Pastor, mas se não acontecer, nós vamos continuar crendo, nós vamos continuar orando. Mas se não acontecer hoje, vai acontecer amanhã. Se não acontecer amanhã, vai acontecer depois da manhã. Até que o Senhor venha, nós vamos continuar orando e crendo no milagre. Amém ou não amém? Glória a Deus. Vocês podem levantar a mão para esses homens? Isso. Vamos lá, pode ir lá, os intercessores. Senhor, nós chamamos a existência aquilo que não existe ainda. Esses homens, Pai, o desejo deles é que a sua esposa comece a gerar. O desejo desses homens é isso, Pai. Paizinho, que o Senhor possa se manifestar no nosso meio. Que eles possam testemunhar, Pai, nessa cidade, nessa igreja, que o Senhor fez um milagre na vida desse casal. Eles não poderiam ter filhos, Senhor, mas o Senhor fez algo poderoso. Talvez homens aqui tenham relatos médicos que, olha, não tem como, não tem trompa, não tem isso, não tem aquilo. Mas o Senhor vai fazer algo extraordinário, Senhor. E esses homens, eu posso ver eles apresentando os bebês deles. Homens, por favor, vocês que estão aqui, suba aqui. Sobe aqui vocês. Vocês 6, vem cá. Nele a minha vida está. Sou digno de desatar. Mídia que fica registrado, tá? Pode ficar aqui o jeito que você estava ali. Como é que é o nome do bebê? Emanuel. Com a Ok. certeza de que ele virá. Ó, aqui está o pai do Emanuel e o pai da Olivia. Por ele que eu estou Como é que é o nome do bebê? na minha vida. Sabe por que o milagre não acontece? Porque nós não temos uma decisão firmada. E com alegria O nome do meu filho vai ser, se for menino, Emanuel. Se for menina, Olivia. sou preparado. Sabe por que o Senhor não faz? Caminho. Nós não recebemos as coisas porque nós não sabemos pedir. Nós temos dúvida. Direitando Não. nas veredas. Eu tenho um foco, eu sei onde eu quero chegar. Eu vou chegar. Cada Vai ser vez rastejando, vai ser, não importa. Eu vou chegar. Como é que é o nome do bebê? porque importa o que ele cresça. Não perca a oportunidade. Depois é outro problema com a tua esposa. Minha vida está. Vamos, homem, qual que é o nome do bebê? Sou digno de desatar a sua sandália. Vai lá, vai pensando aí. Como é que é o nome? Asaf ou Clara. Asaf ou Clara. O nome vai ser Maria Clara, em nome de Jesus. Nós pensa todo dia, ora todo dia para ela vir. Maria Clara. Amém. Se for menina, Clara. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Como? Paulo? Perdendo tudo por amor. E Como é que você ia apresentar o bebê aqui na igreja? Pega seu filho aí no braço. dando os meus dias. Isso, levanta seu filho. Não, seu filho não tem nome. Como é que é o nome? Vamos, rapaz. Por ele que eu estou gastando a minha vida. Perdendo tudo por amor. Pai do Davi. Levanta o Davi, isso, segura ele. Senhor, aqui está o pai da Clara. Aqui está o pai do Davi, do Asaf, da Olivia. Pai, esses homens estão trazendo à existência aquilo que não existe ainda. E que eles possam testemunhar daquilo que só o Senhor pode fazer. Pai, em nome de Jesus, nós trazemos à existência aquilo que não existe ainda. Faz algo, Senhor, no nosso meio. Se o Senhor venha surpreender esses homens, dizendo, Senhor, eles são nada.
nome de Jesus. E o governo Em nome de Jesus. está nele. Deixam ele traz consigo a sua recompensa. Ele, por ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias é Ele, por Ele que eu estou gastando a minha vida, perdendo tudo por amor e com alegria. Dono dos meus dias, Ele virá, soberano em poder, Ele virá, e o governo está dele. Irmãos, o Ainer, ele é esposo da doutora, que provavelmente já atendeu a maioria das mulheres, esposa de vocês aqui da igreja, e até de quem não é. E ela sabe do nosso testemunho. Nós não podíamos ter filhos, pastor. Ela sabe, a esposa dele. E aí nós recebemos o diagnóstico e não contamos para ninguém, nem para os pais da minha esposa, que é o pastor Antônio, que é a Roseni. E eles não sabiam das dificuldades, fizemos muitos exames. No início a gente não tinha nenhum direcionamento, os médicos não sabiam descobrir, falar para nós o que era o problema. Fiz exames em mim e tal. Enfim, não é o suficiente para não ter filhos. Não sabemos por que não pode. Aí um dia chegou um diagnóstico. E o diagnóstico era: ela tem um útero invertido. E o ovário dela esquerdo é totalmente cheio de cistos. Não pode ter filho. É muito difícil, é quase que impossível. E aí um dia, e não falamos isso para ninguém. Um dia um pastor veio e fez igual o senhor fez hoje. Chamou homens que queriam ser pais, as mulheres que queriam ser mães. Chamou as mulheres aqui em cima. Esses homens vieram e sem ninguém saber, somente o médico, eu, a Camila e Deus. E aí esse homem pôs a mão na cabeça dela e falou assim: Senhor, desinveste esse útero e limpa o ovário esquerdo. Foi cirúrgico. A tua esposa sabe disso. Mas ela sabe do milagre. E o que foi feito aqui hoje é profético. Tome posse, porque o Deus que cura lá atrás, cura hoje. Ele é o Deus que realiza milagres, é o Deus que faz as coisas acontecerem. Amém? Leva essa palavra, é bênção de Deus para a vida de vocês, em nome de Jesus. Uma salva de palmas para esse Jesus. Deus abençoe. Deus abençoe. Queridos, Deus tem milagre. O dia de hoje, isso aqui é um milagre. Esse ajuntamento de homens aqui é um milagre. É um dia de milagre, amém?